Bem, senhores, já estamos aqui de volta, prosseguindo aqui com a aula 5. Na aula 4 nós tínhamos chegado ao ponto de, lá no traçado de fundo de vale, nós estávamos analisando essa situação de um vale em sinclinal. As camadas então teriam comprimidas naquelas forças tectônicas, teriam ficado assim, né? Então a erosão ao longo de milhões de anos foi erodindo essas camadas e ficou um vale assim, chamado vale sinclinal. E vimos aquelas características que era o rio mais sinuoso e com aquelas áreas pantanosas e sujeitas à inundação, e finalizamos ressaltando aquela fonte de minas, né, de material de construção, com afloramentos rochosos, e aqui no fundo de vale com solos arenosos e argilosos para fazer a base, subbase das estradas, né? No caso de afloramentos rochosos para a questão da brita. Vamos agora analisar, prosseguindo, né, numa questão do vale anticlinal, né? Aquele vale em anticlinal. Mostramos aqui esse anticlinal e agora vamos esse no anticlinal, né? As camadas tendo sido dobradas assim. Então, nesse vale anticlinal, nós estamos vendo aqui, né, a erosão foi assim, foi erodindo o terreno. Fica então a característica com aquele vale principal não tão sinuoso quanto esse no sinclinal. E outra coisa também, por essa questão aqui do mergulho das camadas, né, então há mais desmoronamentos, e então o vale fica não tão alargado como aqui no sinclinal, mais apertado. E outra característica é que se vê aqui umas margens mais abruptas. Representei elas aqui com essa convenção, como se fosse aquela convenção usada assim para corte, umas inclinações assim mais abruptas, né? Aqui estão as curvas, isso aqui em planta, isso aqui em perfil. Aqui estão as curvas de nível que vão traçadas, dando a ideia dessa encosta e dessa, né? E o afastamento horizontal das curvas de nível tem a ver com a inclinação, da camada, né? com esse ângulo alfa, que seria o ângulo de mergulho das camadas, né? Esse ângulo aqui de mergulho das camadas. Quanto mais inclinada for a encosta, quanto mais o ângulo de mergulho for maior, mais próximas uma das outras estarão essas curvas de nível ali na carta, né, no modelo digital do terreno. Então, aqui no caso, deve-se procurar ocupar o fundo de vale, né, fugindo assim dessa região aqui, que é uma região também sempre que enche, sujeita à inundação. Ficam valendo também aquelas observações a respeito de ver qual é a cota da enchente máxima e tirar a estrada daqui. Então a estrada seguiria assim no fundo do vale, ao longo dessa camada, aqui ou ali, mas de antemão nós já sabemos que essas encostas aqui não são bons lugares para se colocar uma estrada. Só se não tiver jeito mesmo, porque colocar uma estrada aqui, nós já sabemos que vai haver problemas de deslizamento. Nós estamos vendo aqui, se fizesse aquele corte aqui, né, como nós já vimos, a tendência de deslizamento aqui dessas camadas é para cá. Então vai ser preciso fazer contenção dessas encostas, vai ser mais cara. Então o ideal seria procurar um outro vale em que essas encostas não tivessem assim. Podia ser um vale anticlinal, ou então podia ser um outro vale, que nós podemos dar um exemplo, para substituir esse anticlinal, um vale oriundo de ruptura, né? Vi um exemplo aqui desse vale, um vale assim desse tipo, né? Vale de fratura ou falha. Fratura ou falha, né? Seria uma situação assim, rapidamente, ó. Teríamos aqui
desenhado, melhorar esse desenho. Aqui então teríamos essas camadas, né, essas camadas geológicas, estaria assim. E aqui houve aqui uma fratura, então aqui teria um tipo de rocha, uma camada, que seria ela aqui também, ainda aqui, e aqui assim outro tipo de material da camada, estaria ele aqui também. Então nessa formação da crosta aqui, ocorreu uma falha, uma fratura, e o rio, né, o rio aqui, o rio principal, vai correr por aqui. Vai correr por aqui, não vou fazer o desenho em planta, mas vai ser por aqui, né? Então aqui vai ser esse outro tipo de vale, um vale em ruptura, que seria melhor do que esse em anticlinal, né? Porque se colocasse a estrada nessa vertente de cá, acompanhando a estrada aqui, nós já sabemos que a tendência do deslizamento é para cá. Essa daqui não seria interessante, porque no caso aqui, se fizesse um corte, a tendência do deslizamento é para cá. Então aqui seria um bom lugar para seguir com a estrada ao longo do fundo do vale, direitinho, né? Então seria esse tipo de vale. Isso aqui pode ser visto, nós já vimos no aula anterior, pelo desenho, né, da rede de drenagem. Teríamos aqui uma drenagem, no caso aqui, em drenagem paralela, né? Bom, então, isso tudo aqui, isso seria o traçado de fundo de vale. Nesse traçado do fundo de vale, nós vamos perseguindo chegar até uma garganta para passar para outra bacia hidrográfica. Teríamos que chegar aqui na outra bacia para chegar aqui, para chegar a outra bacia hidrográfica. Então teríamos que fazer um traçado, esse traçado aqui, no caso, em que, a partir de um determinado ponto aqui, nós estaríamos interessados em subir esse traçado de meia encosta aqui, ó, meia encosta. O propósito desse traçado de meia encosta já é subir até chegar na garganta. Então vamos supor que nós estivéssemos aqui, vamos imaginar que nós estamos aqui nesse ponto P, aqui a garganta. Então nós temos aqui uma certa curva de nível em P, e aqui conhecemos a altura da garganta. Conhecemos essa altura da garganta. Conhecemos esse desnível aqui, entre esse ponto e esse. Conhecemos esse desnível ΔH ali nas cartas, no modelo digital. Conhecemos ele. E essa distância D aqui, nós temos ela aqui na planta. Temos ela aqui na planta. Então, essa inclinação, o traçado sempre subindo aqui até chegar à planta, a condição limite é que essa rampa máxima será, no caso, né, dada por esse ΔH, por essa distância D. Então o desnível a ser vencido para ir desse ponto P aqui, dessa curva de nível, até a garganta, nessa distância D que nós estamos vendo aqui, tem que ser no limite igual à rampa máxima. E se não for permitido, se no caso aqui a rampa máxima for superada, esse ΔH sobre isso aqui no caso, ele é maior que a rampa máxima. Ele fica maior que a rampa máxima. A rampa máxima aqui não é respeitada. Então o que nós podemos fazer para essa condição aqui respeitar a rampa máxima? Bom, nós podemos ou diminuir o numerador, diminuir o ΔH, ou aumentar a distância D. Essa distância D, como é que pode ser aumentada?
né? No caso aqui, se isso aqui não for superado, nós podemos então aumentar o ΔH, ou então diminuir, né? Diminuir o ΔH, ou aumentar a distância D, direitinho. Como é que nós podemos aumentar a distância D? Bom, primeiramente vamos falar de diminuir o ΔH. Para diminuir esse desnível, nós teríamos que sair de uma cota, aqui de uma curva de nível mais elevada. Porque se nós saíssemos aqui de uma curva de nível mais elevada, poderíamos então chegar aqui na garganta. Para chegar aqui numa curva de nível mais elevada, desde lá de trás, né, desde que o traçado vem lá atrás, teria que ser possível vencer aquelas curvas de nível. Teria que ser possível, não? Então nisso, quer dizer, teríamos que saber quanto se deveria recuar. Esse quanto deveria se recuar, esse quanto aqui se deveria recuar para chegar numa curva de nível mais alto, seria uma incógnita a determinar, que seria aqui a mesma coisa de aumentar o desenvolvimento do traçado. Vamos tratar disso aqui já daqui a pouco. Teríamos que saber quanto isso daqui, né? Quando seria que aumentar aquele x aqui. No caso, esse ΔH seria colocado no limite, e teríamos que ver então quanto seria essa incógnita x. Nós temos esse D aqui, com essa incógnita, a rampa máxima é conhecida, esse desnível é conhecido aqui, a cota do G e a cota do P, e o D é medido na planta. Então bastaria resolver essa questão. Se a rampa máxima, por exemplo, seria aquele 1%, então isso aqui fosse sendo 1%, 0,01%, aqui esse desnível, sei lá, tem aí, desnível aqui, 300 metros. Quanto é que seria esse desenvolvimento? Vamos vê-lo, isso aqui direitinho. Esse exemplo aqui, agora me veio à cabeça, um exemplo que eu sempre dava para os meus alunos, era ali na Serra da Mantiqueira. Eu dava um adestramento aos meus alunos da Faculdade de Engenharia da UERJ, isso daí já no 7º período, né? Às vezes até em Topografia Aplicada 2 do 6º período, já começava a fazer esse treinamento com eles. Então tem uma carta topográfica ali, muito interessante do IBGE, que é chamada Carta Topográfica de Itajubá. Itajubá é uma cidade lá de Minas Gerais. Está aqui essa cidade direitinho. E na carta topográfica, aqui perto de Itajubá, lá na mesma carta, tem uma cidadezinha aqui chamada Maria da Fé. Maria da Fé. Muito frio. Produz muita maçã aqui. Maria da Fé. Essa distância aqui, essa distância de Itajubá até Maria da Fé, é muito pequena aqui em relação a esse desnível. Esse desnível de Itajubá até lá em cima de Maria da Fé é muito grande. Eu não me lembro agora, mas é coisa aí, sei lá, de 800 metros, 400 metros. É muito grande, né? Então a estrada tinha que ser desenvolvida. Então os alunos faziam essa conta e saiu então o traçado, né? O problema era ligar uma ferrovia que passava aqui, ou rodovia, né, de Maria da Fé, a uma que passava aqui e fazia a ligação em Itajubá. Então os alunos tinham que fazer esse desenvolvimento, sair com esse desenvolvimento aqui por essas montanhas, para poder chegar aqui em Itajubá. Eles faziam esse exercício. Era um exercício muito bom, uma carta muito boa para se trabalhar, que é a Serra da Mantiqueira, e eu também usava uma outra muito boa para se trabalhar, que era aqui na Serra do Mar, de Japeri até Barra do Piraí. Eu dava para eles também fazerem esses exercícios de estudo de traçado, que é muito interessante, né? Então esse X era determinado e ia ser perseguido. Uma maneira de desenvolver a estrada, determinando-se esse X, quanto ela tinha que se desenvolver, uma maneira de desenvolver a estrada era explorando esses vales secundários. Então a estrada podia chegando assim, ia subindo nesses vales secundários, até chegar na garganta. Entretanto, explorando esses vales secundários, a estrada ficava muito sinuosa. E essa estrada que nós estamos tratando aqui, que é uma estrada de alta categoria, né? Rampa máxima de 1%, raio mínimo da hora de 600 metros e a rodovia equivalente,
ela não pode ser sinuosa assim. Então é uma estrada cara, pesada, em que uma característica dela vai ser uma grande quantidade de túneis e viadutos, porque realmente é uma estrada cara, né? Não pode ser toda sinuosa. Então tem que se fazer esse estudo, no caso teria que se achar esse desenvolvimento e seguir por outras situações do terreno, que ela não ficasse muito sinuosa, a menor sinuosidade possível, né? Outra questão, outra característica no traçado dessa de meia encosta, que também até vale que também essa observação é para o fundo do vale, é a questão da zona de talos. Talos. Tem que se evitar esses talos. Então, o que são esses talos? Vamos imaginar aqui uma encosta assim, ou uma encosta assim, né? Direitinho, né? Então aqui, ó, nos fundos de vale, a erosão, a erosão rompe a rocha e esses matacões, esses blocos vão se depositando aqui mais ou menos na meia encosta, perto do fundo do vale. Se a encosta for muito inclinada, esses matacões vocês podem vê-los até no curso do rio. Aqueles blocos, matacões que com o tempo eles vão rolando com o rio, eles perdem até aqueles ângulos, né? Então ficam essas rochas aqui, né? Elas ficam esses afloramentos aqui. Não são afloramentos rochosos, são matacões que vão se depositando e depois os sedimentos vêm e vão cobrindo esses matacões. Então quem olha assim, tem a impressão que eles estão enterrados nos sedimentos, tem a impressão que são afloramentos de rocha. Mas não são, isso é perigoso. É perigoso que se colocar uma estrada aqui, se for cortar isso daqui, isso tudo desce tudo. Isso desce esses matacões. Então essa zona de talos tem que ser desenvolvida, e esses talos são bem perceptíveis assim em fotografias aéreas, nessas imagens de satélite, em escalas que permitam assim escalas grandes. Talvez, tem que ter tem que ser uma pessoa assim bem treinada para poder perceber isso. E a rocha, né, tem que ser um pouco nua. E aqui no Brasil, em outros lugares que é um clima tropical, chove muito, então a vegetação mascara muito, isso fica difícil. Mas o engenheiro tem que perseguir, o geólogo que trabalha nessa aplicação, que colabora com esse estudo do traçado, tem que ficar atento a essas zonas de talos para ser evitada. Tem que ser evitada. O ideal, se só tiver aquela encosta ali para ser ocupada, o engenheiro procura passar acima daquela zona de talos. E a mesma coisa, tem um outro fenômeno geológico também que acontece muito nas estradas, é chamada de vossorocas. Vossorocas. Essas vossorocas, eu vou até aproveitar esse próprio desenho aqui e fazer um outro rapidinho. Essas vossorocas são como se fossem cáries, aqueles panelões de cáries que não tratam os dentes. Então imagina aqui umas curvas de nível, um traçado numa meia encosta, e aqui assim, em algum lugar da encosta, começam a surgir essas zonas que praticamente é como se o terreno, é como se a rocha ficasse podre, ficasse deteriorada. Então ali não nasce nada. Muitos engenheiros procuram tratar aquelas vossorocas colocando gabiões, que são aquelas pedras de mão assim amarradas ou involucradas por telas de arame, e colocando assim para ver se dá. Mas é muito difícil acabar com elas. E elas vão progredindo, e tem muitas. É preciso evitar essas vossorocas também. Eu tive uma experiência também com isso, quando eu fui fazer o estudo do traçado da nova ligação Barbacena-Caxambu, isso em 1976 por aí, ou 77, 1976. Então eu deparei lá naquela região de Minas Gerais
com o relevo, com uma quantidade muito grande de vossorocas. Existiam fotografias aéreas ali, naquela região, que era do Instituto Brasileiro do Café. Então, as fotografias aéreas não foram tiradas muito altas, então davam uma boa percepção do relevo. Então eu pude detectar, ao longo daquele traçado de Barbacena a Caxambu, todas essas vossorocas, zona de talos. Aí eu fui montando as fotografias umas às outras e fui só num papel vegetal em cima das fotografias. Eu ia só localizando onde estavam as vossorocas, a zona de talos, e depois fiz um primeiro ensaio ali do traçado, procurando fugir dessas vossorocas da zona de talos. Passei esse ensaio depois para as cartas, para 50 mil, na ocasião não tinham cartas digitais. Eu fiquei então com aquela primeira faixa na carta 1 para 50 mil, que já me livravam as vossorocas e o talos. Então ali eu comecei a desenvolver todo esse estudo que eu venho conversando com vocês aqui. Então vamos parar por aqui, para não deixar o vídeo muito longo, e continuamos esse nosso bate-papo assim sobre essa questão. E eu faço questão, né, eu enfatizo, eu chamo a atenção aos alunos, aos colegas geólogos e professores, para dar sempre muita importância a esse estudo do traçado, porque é nessa fase do estudo do traçado que se dá a concepção da estrada, a geração da estrada. É uma estrada, como eu falava para meus alunos, é uma agressão à natureza. Então nós precisamos colocar essa estrada num lugar tal que fique o mais barato possível e mais segura para as pessoas que vão trafegar ali. Então é esse cuidado aqui que nós estamos perseguindo no estudo do traçado, para que nós possamos realmente chegar às faixas de terreno as melhores possíveis. Então, até a próxima aula.